jejum intermitente, afinal de contas, ele pode melhorar ou piorar o sono? Ele faz bem ou faz mal para o seu sono? Essa pergunta eu tenho ouvido muito, né? Eu nem consigo contar quantas vezes eu já ouvi isso, tanto no meu consultório, dos meus pacientes, quanto nos alunos dos meus treinamentos e também lá no meu Instagram. Muita gente tem essa dúvida e tem informações muito desencontradas. Nesse vídeo eu vou responder para você de uma forma muito clara que de fato as duas coisas ocorrem. O jejum intermitente ele pode, se feito do jeito errado, piorar muito o seu sono, deixar você mais agitado, mais ansioso ou com menos concentração. Sim, isso pode ocorrer se você fizer da forma incorreta, né, da forma errada. Ou ele pode sim promover uma melhora na sua disposição, fazer com que você acorde menos cansado, acorde com mais energia e ele pode ajudar você a pegar e manter um sono, tanto em número de horas maior, né, um sono com quantidade e qualidade melhores. Então as duas coisas são verdadeiras. Só que eu não vou ficar em cima do muro não, né? Não vou falar que ele depende. Então eu vou explicar para você exatamente onde que está a diferença e mais do que isso, né? Como que você pode colocar na sua prática, tá? A gente vai fazer um programa, eu vou dar uma sugestão de como que você pode, caso você queira colocar o jejum intermitente, como que você pode aplicar isso para você ter os melhores benefícios. A primeira coisa, né, para a gente entender, e isso eu sei que quem já me acompanha aqui no canal sabe disso, muita gente que está chegando aqui não sabe, então eu vou falar por alto, mas tem vários vídeos aqui em que eu falo mais profundamente sobre sono, que o sono ele é um dos pilares fundamentais para a nossa saúde global, não só para a nossa saúde mental, mas sim para a nossa saúde física. O sono ele não é um estado em que o cérebro desliga, pelo contrário, o sono ele tem fases. E dependendo de quanto tempo você passa em cada uma das fases do sono, eu não vou me alongar nisso, tá? Tem outros vídeos que eu explico melhor. Você pode ter os benefícios ou não. Se você não tem um sono, tanto no número de horas quanto no aprofundamento, ou seja, se o seu sono não tem qualidade, você vai ter muitos prejuízos no seu sistema imunológico, porque é no sono que ocorre essa produção de células de defesa. Se você não tem um sono em número de horas ou em qualidade ruim, você não vai conseguir guardar novas informações na memória. Por quê? Porque o que a gente estuda e aprende durante o dia é guardado, é armazenado de forma permanente no sono. Se você estuda, por melhor que seja, por mais dedicado, e o seu sono é muito curto, ou ele não tem uma boa arquitetura, o que acontece? Isso vai se perder, vai se esvair, você vai ter dificuldade para lembrar e para aprender, além de vários outros benefícios, né? O sono é fundamental e o sono, uma melhora na quantidade e qualidade do sono também traz benefícios, ajuda a perder peso, ajuda na libido, ajuda na concentração. Bom, mas e o que a alimentação tem a ver? A alimentação é um dos fatores que influencia o sono. O sono é influenciado por 4 fatores. Uma grande parte das pessoas que sofrem com insônia ou que são dependentes de remédio para dormir ou que acordam com a sensação de sono não reparador, uma grande parte dessas pessoas, na verdade, só tentou tratar normalmente ou não tentou tratar, né? Tentou tratar com estratégias ruins, ou ela atacou somente um dos pilares do sono. O sono são 4 engrenagens que regulam o sono. Uma é o relógio biológico, a segunda é o nível de alerta e agitação mental, a terceira é o condicionamento do sono, ou seja, o quanto o seu cérebro está treinado para dormir na sua cama e à noite. Então, por mais que você esteja com sono, se o seu cérebro não está treinado, se ele não está condicionado a dormir à noite na sua cama, o olho vai abrir, por mais que você esteja com sono durante o dia, você vai chegar, vai deitar e o olho vai abrir e parece que você, por algum motivo, acordou e o sono passou. Então o terceiro é esse condicionamento do sono e o quarto é o apetite de sono, é a fome de sono, ou seja, o quanto que o corpo está pedindo sono. Isso é uma substância chamada adenosina. Você não precisa decorar isso,
tem vários outros vídeos, e isso eu explico por quê? Porque aí a gente sabe como que a gente pode mudar, onde a gente atua para conseguir recuperar o sono natural. Não tem nada melhor para o nosso corpo, para a memória, para o nosso cérebro do que o sono natural, tá? Mas tem outros vídeos que eu falo isso, e a alimentação ela é um dos fatores que regula o nosso relógio biológico. Tem vários mecanismos, né? A gente aprende um pouco disso lá na escola, eu falo disso em outros vídeos. E, por exemplo, a melatonina. A melatonina, muita gente, né, fala, também você já deve ter ouvido falar, tem vários vídeos em que eu falo sobre a melatonina. Ela é um dos reguladores do relógio biológico. Agora, tão importante quanto a melatonina é a alimentação. Então os alimentos, eles regulam o relógio biológico. Eles dizem para o nosso corpo quando que a gente tem que acordar e quando que nós temos que dormir. É uma das formas. E a ideia é que isso é influenciado pelo tipo de alimento. Então, se é um alimento com determinadas características, com mais carboidrato, com mais proteína, enfim, isso vai influenciar. E mais importante que isso pouca gente fala, o horário em que você come cada tipo de alimento, isso vai ser fundamental para que você possa ter um melhor nível de alerta, ou se você pode ter uma sonolência, uma falta de concentração durante o dia, e isso também vai influenciar se você consegue pegar no sono e manter o sono com a qualidade a noite inteira. Então o alimento regula o relógio biológico e o importante é o tipo de alimento, ou seja, o que você come e quando você come. O que você come, existem vários alimentos que ajudam, existem vários alimentos que sabotam, que pioram o seu sono, e tem vários vídeos aqui no canal também para você poder ter essas informações. O treinamento sono pleno, que é um método de tratamento não medicamentoso digital, cientificamente comprovado, que eu desenvolvi com base no que é usado em todo o mundo para tratamento de insônia e auxílio no desmame de medicação dos remédios para dormir. No programa Sono Pleno existe mais especificamente um cardápio, mas existem vários vídeos aqui em que eu falo alimentos que são vilões e alimentos que são amigos do sono. Mas presta atenção nisso que eu vou falar hoje. Por quê? Porque muita gente está seguindo, isso é um erro muito comum. Os próprios alunos do Sono Pleno, para muitos deles isso não está muito claro. Um dos erros é que nós às vezes fazemos um baita esforço para colocar o tipo de alimento, ou seja, para mudar a característica do alimento que eu estou comendo. Isso é importante, mas muitas vezes a gente esquece ou a gente não está atento que o horário, a rotina de jejum e de alimento, isso também influencia. E é isso que vai determinar se o jejum intermitente vai ajudar ou não, tá? Resumindo, o jejum ele tem que estar sincronizado com o seu relógio biológico. Eu vou ensinar como fazer isso, tá? Se o alimento e o jejum intermitente está desincronizado, o que você vai sentir? Você vai sentir que você está com dificuldade para pegar no sono, você pode acordar no meio da noite, às vezes sem saber muito porquê, pode ser que seja ansioso, pode ser que não. Você vai ter sono fora do horário, você vai acordar mais cansado, você vai ter a sensação que você não dormiu nada. Então, se tiver desincronizado, a qualidade, a quantidade vai estar ruim. Só que um jejum intermitente, quando ele não é sincronizado com o sono, ele na verdade não ajuda no emagrecimento, pelo contrário, ele pode até levar a um aumento de gordura abdominal. Por quê? Porque se nós não dormimos bem, existe uma diminuição do metabolismo, uma diminuição do hormônio do crescimento e de fato você acaba ganhando peso, né? Que normalmente não é o que a pessoa com jejum intermitente quer fazer. E o que ocorre também é que você aumenta a chance de ter problemas digestivos se você fizer jejum intermitente no horário errado, tá? Agora, se você fizer de uma forma síncrona, ou seja, de uma forma em que você está respeitando o seu relógio biológico, ele pode sim gerar benefícios, pode gerar mais energia durante o dia, então ele pode ajudar você
a acordar e a manter o nível de concentração, o nível de agilidade mental melhor, mais estável, e ele pode fazer com que o seu sono seja um sono tanto com menos despertares, menos fragmentado, e ele pode aprofundar mais o sono. Tá? É todo mundo que vai se beneficiar com jejum intermitente? Não. E eu não vou entrar aqui sobre os benefícios em relação à dieta, em relação ao metabolismo. Por quê? Porque eu não sou especialista nisso, e a ideia é que assim, tem muita discussão, tem estudos que falam isso, tem especialistas que falam uma coisa, outros que outra, então eu não vou entrar porque não é minha área, eu vou entrar na minha área, e para o sono ele pode sim ajudar, ele pode atrapalhar. E a ideia é, se a gente for para fazer mal feito, é melhor não fazer. Por quê? Porque senão isso vai ser ruim para você, tá bom? Então eu vou falar especificamente qual que seria o tipo de jejum intermitente que piora e o tipo de jejum intermitente que melhora o seu sono. Mas antes disso eu quero lembrar você que está chegando aqui, que você acha que esse conteúdo é relevante, de você não esquecer de deixar aqui o like e se inscrever no canal, ligar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui sobre como que nós podemos superar os desafios, ansiedade, depressão, insônia sem medicações de forma cientificamente comprovada. E também deixa aqui o seu like, porque isso ensina para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante, então esse vídeo atinge mais pessoas, tá? Então, só para lembrar disso. Então, vamos entender. A ideia é que o que ocorre? Existe um tipo de jejum intermitente, que é um jejum que muita gente já ouviu falar, e é um jejum que é feito na religião muçulmana, na religião do islamismo, na época do Ramadã. Mas aí lá, claro, isso tem conotações religiosas e religião, claro, cada um tem a sua. Religião é algo individual, tem que ser respeitado. E eu também não entendo nisso, então eu não estou dizendo nada sobre esse tipo de jejum relacionado à religião. Até porque no Ramadã, que é do islamismo, o pessoal não tem o foco de emagrecer, são outros propósitos, né? Sem problema nenhum. Agora, com base nisso, a gente foi estudar os efeitos que esse tipo de jejum que eles fazem tem no sono. Então, como é que funciona esse jejum do Ramadã, né? Assim, de forma bastante simples, né? Sem me aprofundar, e não vou entrar em questões religiosas porque eu não entendo. Eles basicamente ficam sem comer do horário do nascer do sol até o pôr do sol. E aí eles podem comer do pôr do sol e antes do sol nascer. Então, imagina que o sol vai nascer 7 horas da manhã, um exemplo. Nasceu o sol, parou de comer. Então antes ele pode comer de forma mais reforçada. Aí ele fica sem comer o dia inteiro. Ele, né, digamos, o praticante desse tipo de jejum, e fica sem comer o dia inteiro até que o sol se ponha. Imagina que vai se pôr às 18, 19 horas. E aí, depois disso, aí sim ele pode comer. E aí, normalmente, as pessoas elas fazem refeições reforçadas, né? Ou de manhã ou no final do dia. Então, no jejum do Ramadã, a pessoa, eles comem muito à noite e muito cedo. E o que acontece? A grande maioria das pessoas que passa por isso, ou não altera o peso, mas se altera para mais. Normalmente dura um mês, se eu não me engano, tá? Realmente não entendo disso, eu sei porque foi com base nisso que foi estudado, tá? Então, as pessoas que fazem Ramadã não emagrecem. Ou fica igual ou aumenta o peso, eles acumulam mais gordura, mesmo ficando em jejum 12 horas durante o dia. E isso é um jejum intermitente. É um jejum intermitente, é um tipo de jejum intermitente. E esse tipo de jejum pode engordar. E esse tipo de jejum intermitente, né? Ou seja, você fica sem comer nada durante o dia. E aí, de fato, à noite você vai compensar isso, faz com que você diminua a quantidade de melatonina. Então, existe mais dificuldade para pegar no sono, ou pega no sono e acorda no meio da noite com dificuldade para voltar a dormir. E além disso, o sono REM é diminuído. E o sono REM, isso é uma das fases do sono. Eu falo muito mais sobre isso em outros vídeos, só que é no sono REM que a gente consegue memorizar, guardar as informações que nós aprendemos durante o dia. Então a memória fica muito ruim. A gente vai ter dificuldade para guardar
memória vai prejudicar, a gente não vai conseguir reter aquilo que a gente estudou ou nós vamos ter muitos esquecimentos, tá? Então, com base nisso, a gente já viu o jeito que dá errado. E se você fizer um jejum intermitente desse jeito, ou seja, você fica sem comer nada durante o dia, chega ali 6, 7 horas, você aí sim, pronto, vou agora compensar, você vai ter um sono ruim, você vai engordar e você vai ficar muito cansado, desatento e provavelmente você vai ter um risco maior de sintomas ansiosos durante o dia, tá? Então isso não vai dar certo. Então se você fizer desse jeito, não faça, isso vai ser ruim para o seu humor, para a questão do seu sono. Agora, qual que é um jeito que beneficia? É você respeitar o seu relógio biológico. Então, quais são as regras, tá? Essas regras eu vou colocar de uma forma geral. É claro que isso vai ter que ser ajustado conforme o seu cronotipo. O que é o cronotipo? É basicamente se você é uma pessoa que tem mais energia de manhã e mais energia à noite. E isso é importante você conhecer. Por quê? Porque isso você não consegue mudar, isso é genético, tá? Não adianta. A ideia é que você consiga pegar e remoldar, usar isso a seu favor, né? Não é lutar contra, é você perceber e aí você consegue programar o seu sono e programar a forma como você faz as coisas para otimizar, tá bom? Então eu vou dar panorama geral. Agora, o que é importante? Se você está gestante, crianças, mulheres que amamentam, ou se você tem qualquer problema de saúde física, se você toma remédio para qualquer condição, hipotireoidismo, diabetes, pressão alta, problemas de colesterol, qualquer que seja esse, ou se você tem um diagnóstico psiquiátrico, né, se você foi diagnosticado com depressão, com ansiedade, com qualquer outro transtorno, não faça sem falar com o seu médico, tá? Então quem que não pode fazer? Gestante, mulheres que amamentam crianças, então não faça isso no seu filho, não é estudado, não está associado a bons desfechos, é outro tipo de metabolismo, tá? E se você tem qualquer diagnóstico médico, psiquiátrico feito, né, pelo seu médico, e se você está fazendo tratamento medicamentoso, aí você não faz antes de falar e checar com o seu médico, ok? Então, essas são as diretrizes gerais. Como que é o tipo de jejum intermitente mais utilizado? Normalmente são 3 tipos. Ou você faz um jejum de 8 horas, ou você faz um jejum de 6 horas, ou de 12 horas. Tem outros, tem infinitas variações, né? Essas são as mais usadas. E aí você escolhe um período do dia em que você vai comer, você vai concentrar a sua alimentação num período do dia e aí em outro período de 6, 8 ou 12 horas você vai ficar ou não comendo nada ou comendo muito pouco. Tem alguns protocolos de ficar sem beber água, outros beber. Olha, eu também não vou entrar nesse assunto, mas eu não recomendo que você fique sem beber água, porque isso não é bom para a sua saúde mental. A desidratação faz com que o funcionamento cerebral seja deteriorado, piora a concentração, piora o humor, tá? Então, eu não estou entrando em outros aspectos, mas não é jejum de água, tá? Então, você pode escolher qualquer um desses. Eu recomendo que você comece por um jejum de 8 horas ou de 12 horas, tá? Por quê? Porque, em geral, é mais fácil. O de 6 horas é menor, sim, mas esses dois são mais fáceis. Em geral, o de 8 horas costuma ser aquele que é mais fácil das pessoas se adaptarem, tá? Mas não importa isso. Então, você vai estabelecer primeiro a janela do seu dia, ou seja, qual é o período em que você vai poder se alimentar. E aí, depois você vai estabelecer o período de jejum. Então, o que você tem que ter em mente? Que você tem que parar de comer, ou seja, a última refeição, o último alimento durante o seu dia, ele não deve ser depois das 18 ou 19 horas, tá? Isso varia conforme o seu tipo biológico. Se você é muito noturno, você pode colocar, por exemplo, às 20 horas. Por quê? Porque pessoas que são muito noturnas, são cronotipos assim, lobos, né? Que são chamados, essas pessoas elas tendem a ficar com mais energia e elas tendem a querer mais alimento à noite e tendem a não ter fome nenhuma de manhã. Agora, se você é uma pessoa mais matinal, você provavelmente vai fazer essa última refeição às 5 ou 6 horas. Resumindo, coloca um horário aí 19 horas, 20 horas no máximo.
Isso é a última refeição. Tem que dar um período mais ou menos de umas 2, 3 horas entre a sua última refeição e o horário que você quer dormir. Se você for dormir, mas também não passa disso. Por quê? Porque se você for dormir com muita fome, ou seja, então o Dr. Marco falou que tem que parar de comer antes, eu vou parar de comer às 4 horas. E aí você fica morrendo de fome, você vai deitar com fome. Isso não é bom, isso vai provavelmente fazer com que o seu sono seja péssimo, porque vai levar a uma hipoglicemia e a hipoglicemia deixa o corpo agitado. Então, no meio da madrugada, provavelmente você vai ter uma hipoglicemia, você vai acordar, em geral, aquelas 3 horas da manhã, né, que é mais ou menos quando o nível de glicemia cai naturalmente, e aí você vai acordar às 3, 4 horas da manhã e não vai conseguir dormir mais. Então, não vá dormindo com fome, mas também não coma perto da hora de dormir, porque isso tem uma série de outras alterações de absorção que vai fazer com que o seu sono seja de menor qualidade. Então, a ideia é estabelece o último horário para você comer. Se você for mais noturno, às 20 horas. Se você não, às 18, 19 horas, tá? E aí a ideia não é que você pula, não, você come nesse horário, ok? Isso é importante. Aí você vai fazer a sua janela. Então, por exemplo, às 19 horas, você está fazendo um jejum intermitente de 12 horas, você vai fazer 12 horas de jejum, então você vai ficar em jejum das 19 horas da noite às 7 horas da manhã. E aí, das 7 às 7, você pode se alimentar, ou seja, ao contrário do que esse pessoal do Ramadã faz, né? Então, aí você estabelece esse horário e aí você vê o horário que você vai ficar de jejum. E aí, nesse período, você vai fazer a sua alimentação. Agora, o que é importante? O que você tem que comer para ajudar o seu sono no jejum intermitente? A primeira refeição do dia, não pule. O café da manhã ele é importante para você ter energia. Jejum intermitente que faz você ficar em jejum pela manhã é ruim para o humor, não é bom. A ideia é que você coma de manhã. Você pode fazer, enfim, comer no horário X, no horário Y, mas a ideia é que o intervalo que você coma contemple a manhã e a tarde. Não pule o café da manhã. Jejum que você come só à tarde e à noite não é bom para o humor. Então você vai tomar o café da manhã. Sim, nesse exemplo que eu dei, você vai tomar às 7 horas da manhã. E aí, o que deve ter no seu café da manhã? De forma geral, e é claro que isso tem algumas particularidades específicas para cada pessoa, mas uma regra geral que o café da manhã tem que ter mais proteína e menos carboidrato complexo. Então é uma proporção. As duas coisas que tem que ter no café da manhã e no jantar são proteína e carboidrato complexo, que é, por exemplo, alimentos integrais, tá? Digamos, pão de forma integral, trigo integral, bolachas integrais, alimentos que tenham, né, você pode digitar aí um baixo índice glicêmico, são alimentos com carboidratos complexos. Pode ser, por exemplo, aveia, pode ser granola, para quem gosta. Então você vai o quê? De manhã colocar proteína e carboidrato complexo em que proporção? Então de manhã, quando você acordar, você vai colocar 2 porções de proteína para 1 porção de carboidrato complexo. Doutor Marco, o que é uma porção? Isso é uma definição da nutricionista, tem no Google, tá? Então, você pode digitar porção de proteína, quanto que é? Aí tem lá direitinho, tá? Isso é uma definição da nutrição. Então, de manhã, você acorda 2 porções de proteína para 1 porção de carboidrato. É uma regra geral, tem especificidades. E quando você vai dormir, você vai colocar 2 porções de carboidrato complexo para 1 porção de proteína. Então, o da manhã tem que ter mais proteína e menos carboidrato complexo. E aí os outros tipos de alimentos, eles não são bons nunca, tá? Então esses 2 que são os alimentos bons para o humor e para o sono. Claro que existem vários outros, eu falo disso em outros vídeos aqui, é para que você tenha ali uma ideia geral e uma questão que seja prática, para você ir se adaptando e conversando com o seu médico, com o seu nutricionista. E aí à noite tem que ter mais carboidrato complexo do que proteína. Então 2 carboidratos complexos, 1 para proteína. Então resumindo, ó, o jeito de fazer certo, se você quiser fazer, você para de comer ali às 6 a 8 horas da noite, então não passa disso.
você não pula o café da manhã, e aí você pode estabelecer 12 ou 8 horas de jejum, só que você vai ficar em jejum no período em que você está dormindo. Não fique em jejum durante muito tempo durante o dia. Isso vai ser ruim, porque você vai comer muito à noite, você vai ter compulsão alimentar e isso vai prejudicar o seu sono e você vai provavelmente também engordar, ficar mais cansado. Tá? Então você come ali mais ou menos das 7 às 7 da noite, é uma sugestão. De manhã, 2 porções de proteína para 1 de carboidrato. À noite, 2 porções de carboidrato complexo. À noite que eu digo ali, né? Às 6, 7 horas, para 1 porção de proteína. Tá? Isso são recomendações gerais. Se você tem qualquer quadro de saúde mental, saúde física, gestante, lactante e criança, aí você não deve fazer e fale com o seu médico antes. Ok? Então, se a gente sabe as armas corretas, entende o funcionamento, a gente sabe exatamente onde que nós temos que atuar para melhorar o nosso sono e tem várias ferramentas para ajudar você a ter um sono de qualidade. Se você quiser saber mais, veja os vídeos aqui no canal. Se você quiser conhecer o programa Sono Pleno e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que podem estar com problemas de sono e é muita gente, tá? E que podem se beneficiar com esse conteúdo. Tá? Vou ficando por aqui, deixe os seus comentários aqui embaixo, me siga no Instagram, me mande um direct da minha equipe lá, veja as postagens, lá tem várias dicas também e eu vejo você no próximo vídeo, ok? Forte abraço, até mais!